Eu fico pensando muito nessa ideia da gente achar que as nossas conquistas começaram e terminaram na gente. Quando alguma coisa finalmente dá certo e a gente pensa que aquilo é totalmente nosso, né? O nosso esforço, o nosso desenvolvimento, a gente saiu da estaca zero e chegou até aqui. Enfim, a gente tem que sustentar a nossa história, tem que sustentar o peso do nome que a gente carrega, tem que sustentar os nossos sonhos, o que a gente for desenvolver. Mas nem tudo começou na gente. Nem tudo começou na gente. Já existia uma parte de nós, das pessoas que vieram antes, que já sonhava tudo que a gente realiza hoje. Às vezes sonhavam para eles e a vida é injusta, infelizmente eles não conseguiram conquistar, mas ver a gente, né, conquistando, a geração que foi passada para depois, eu acredito que deve ser algo muito honroso também. E eu acho muito bonita essa forma de pensar porque faz a gente ter um peso e uma responsabilidade maior em tudo aquilo que a gente desenvolve. Ao mesmo tempo que desenvolvendo como uma história nossa, desenvolvendo entendendo de que, caraca, a gente está sendo mais um passo na continuação de vários sonhos. A gente vai ser a continuação da luta, do desejo, da fé, de todos os erros das pessoas que caíram para construir uma base para a gente ter um desenvolvimento melhor. Hoje a gente vai falar sobre Ancestral, uma obra de 2025 que eu fiz inspirada na música Continuação de um Sonho do BK, que é uma música que sempre me transmitiu muito isso, essa ideia de continuidade, de que a gente é só mais um ponto da linhagem e provavelmente existem sonhos em nós que eles vão ser continuados e realizados em gente que vai vir depois, que a gente vai ter que construir uma base para eles se desenvolver, né? Porque às vezes a gente tem muita pachorra de achar que a gente é o rei da cocada preta, o último da linhagem ali e que tudo vai terminar na gente, que as nossas conquistas terminam na gente, tudo. Mas provavelmente, da mesma forma que construíram uma base para a gente chegar onde a gente está hoje, para a gente às vezes não chegar onde a gente está hoje, mas para a gente já partir de um ponto muitas vezes muito mais longe, mais avançado do que outras pessoas que não tiveram essa base, infelizmente. Ao invés de acreditar só nisso, a gente também tem que entender que a gente precisa construir um desenvolvimento, precisa construir uma base para as pessoas que vão vir depois da gente, né? Claro que conquistar os nossos sonhos aqui em vida, no nosso plano, é extremamente importante, mas se a gente quer dar seguimento nisso tudo, de pouco vai adiantar só a gente ter se desenvolvido. A gente precisa desenvolver uma base para as próximas pessoas. Na obra Ancestral, toda essa proteção das pessoas que vieram antes vão ser representadas através das panteras, que vão falar como a gente sempre tem em volta de nós essa proteção vinda de quem veio antes da gente. Por mais que não seja talvez de uma forma espiritual, e aí vai depender muito de que cada um acredita, mas eu acho que em todos os quesitos, as pessoas que nos desenvolveram, que ajudaram no processo do nosso crescimento, elas vão desenvolver em nós proteções muito além do que elas conseguiriam nos proteger na força mesmo, sabe? Elas vão construir ideias na nossa cabeça, elas vão desenvolver processos na gente que vão fazer com que a gente desenvolva um escudo maior para lidar com, enfim, com todas as adversidades que a gente em algum momento venha lidar. E antes da gente entrar no livro e destrinchar essa obra, se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vitor Moebos, eu sou artista plástico. Esse aqui é o meu canal onde eu desenvolvo ideias e mensagens através das obras que eu faço. Te convido a se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos. Me segue também nas minhas redes sociais, beleza? Então, vamos lá. Ancestral, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que antes do meu nome existir, já haviam sonhos procurando um corpo para continuar. Eu acho que o tipo de arte que eu mais admiro é aquela arte que dá uma dissolvida no nosso grandioso ego, sabe? Eu vejo que a gente vive num momento em que as pessoas endeusam muito o indivíduo, a conquista dele, o desenvolvimento dele, aonde ele chegou. O indivíduo como uma coisa só. E é claro que todo mundo merece o seu mérito pela sua conquista, mas eu acho uma forma pequena de ver a vida. Peraí, você vai esquecer da onde você partiu mesmo? Você vai esquecer de quem construiu o ponto que você partiu? Quando a gente olha a obra ancestral, a gente vê que tem um indivíduo ali no meio, né? E ele não tá sozinho, ele tá cercado pela proteção, ele tá cercado por todos que desenvolveram algo. Quando a gente olha para a figura do menino ali no centro da obra, por mais que a obra conduza o nosso olhar para ele, né, que ele esteja ali centralizado, ele não tá sozinho. As panteras querem representar todas as memórias e todos os sonhos que estão em volta daquele corpo ali, daquele indivíduo, sabe? Exatamente isso que esse versículo abre para mim. Antes de eu mesmo existir, antes de eu sonhar meus sonhos, outras pessoas já sonhavam outros sonhos. Antes de eu nascer, outras pessoas já queriam uma vida melhor. Antes de tudo isso, já tinha gente atravessando, enfrentando problemas, enfrentando amarras, isso daí, tanto externo como internamente, para que eu
já conseguisse partir de um ponto mais alto do que outras pessoas que não tiveram esse desenvolvimento. Eu acho também que o perigo que vai morar nessa reflexão, e é legal também a gente ter essa dualidade, é de que a gente não vira automaticamente um devedor de ninguém, né? A gente não deve nada a ninguém. Mas esse jeito de pensar vai desenvolver um outro olhar para todas as coisas. Um olhar que na hora que você conquistar ou você desenvolver alguma coisa em você, vai ser mais difícil de você olhar aquilo ali só como um troféu, sabe? Você vai entender que aquilo ali é um fio que já está continuando de muito tempo, e isso dá muito mais valor para a gente lidar com tudo que a gente precisa lidar no dia a dia, dá muito mais valor para tudo que a gente conquista, por menor que seja. E aí o versículo 2 vai dizer que cada passo nosso carrega uma potência de lutas que aconteceram antes de nós. E aí esse versículo vai, né, dar uma continuidade, conversar muito com o versículo anterior, mas ele vai colocar um peso maior ali naquilo. Não basta só a gente carregar o peso e ficar feliz pra caramba que a gente já veio de um ponto melhor. A gente precisa continuar carregando esse peso, a gente precisa dar valor para o que a gente desenvolveu, a gente precisa dar valor para quem desenvolveu algo pra gente chegar aqui. Porque senão aí a gente vai cair só na estética, né? Do que da nossa origem, vai usar as memórias como só um discurso bonito e não vai desenvolver nada a partir dali. Vai ter valido a pena? É isso? Era isso que era pra fazer? Eu acho que não. Eu acho uma dualidade legal, né? Porque por mais que esse quadro seja uma decoração, a ideia dele é lembrar a gente de não deixar nossa ancestralidade, ou enfim, independente do que você quiser chamar, como decoração, né? Como algo bonito que a gente só vai se apoiar como um quadro na parede, que a gente olha e fala bonito, maneiro e eu não vou fazer nada a partir disso. Não é esse jeito de olhar. É exatamente pra gente parar de achar que tá caminhando sozinho, que aquilo ali é só uma estética bonita, uma história bonita pra você contar quando você conquistar o que você quiser. Calma aí. Tem muito conselho antigo que te guia até hoje, tem muita oração, vamos colocar assim, te sustentando. Tem muito exemplo que te moldou para você ser quem você é hoje, para você conseguir conquistar o que você quer conquistar hoje. E aí, enfim, tudo isso vai mudar de tamanho, vai sair da tua vaidade e vai mudar porque a gente vai ter o discernimento que a gente carrega muito mais do que só a nossa pressa e os nossos anseios. E aí o capítulo 2, versículo 1 vai dizer que mais vale a proteção que vem do passado do que o escudo que a gente constrói pela frente. E aí veio a ideia da obra de não deixar as panteras exatamente na frente do garoto, né? Elas estão do lado, atrás, e conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai criar escudos e modos para lidar com a vida e jeitos de enfrentar o que a gente vai precisar enfrentar no dia a dia, enfim, é a parte do amadurecimento normal de qualquer indivíduo isso. Mas tem outro tipo de proteção que vai ser muito mais eficiente, que é a proteção que foi construída pelo passado. E aí cada indivíduo vai olhar para a obra e vai desenvolver alguma coisa, né, relacionada à família ou às pessoas que tiveram aí no seu processo de desenvolvimento. Mas é o que eu falei no versículo passado, você conseguiu lidar bem com determinada situação porque teve um conselho que te guiou para isso. Você conseguiu se desenvolver bem nesse meio de pessoas que você precisava se desenvolver porque você teve uma bagagem que te preparou para isso. E essa é a proteção do passado. Essas são as coisas que a gente foi construindo, né, que às vezes nem a gente foi construindo, que foram sendo construídas em nós com a intenção de outra pessoa, e isso vai trazer pra gente um escudo muito maior do que o escudo que nós mesmos desenvolvemos ao longo aí da nossa trajetória. E aí o capítulo 2, versículo 2 vai dizer que honrar quem veio antes é construir o próprio nome sem achar que é o primeiro da linhagem. E aqui, pra mim, a obra se fecha, se completa. Honrar quem veio antes da gente não é desonrar quem nós somos, não é desonrar o nosso processo, porque como eu falei lá atrás, a gente vai ter que desenvolver alguma estrutura para as pessoas que vão vir depois de nós. Então a gente não precisa se diminuir e achar que a gente é parte ínfima e não importante de todo o processo. A gente é o indivíduo mais importante da nossa história, e isso daí completamente sem dúvidas. Eu acredito que essa obra e esse versículo vai proteger a gente de não cair numa armadilha muito fácil, uma armadilha muito espertinha, muito sedutora pra gente, que é a tentação de acreditar que chegou ali sozinho, que veio do zero. E tem pessoas que realmente vieram do zero. Tem pessoas que nada do que eu falei aqui durante esse vídeo vai ter algum embasamento ou vai ter alguma reflexão ou alguma identificação, porque realmente não tiveram base nenhuma e tiveram azar na vida, a vida é injusta e muita gente não vai ter. Então, assim, se você, durante todo esse processo desse vídeo, conseguiu se identificar com um ponto ou outro, já se sinta privilegiado, é algo que nem todo mundo tem.
Mas no final, quando eu olho para essa obra, ela quer me dizer assim: olha quanta coisa precisou existir para eu estar aqui. Que felicidade. Que felicidade que eu estou realizando não só o que eu almejo para minha vida, mas o que muitas vezes muitas pessoas antes de mim almejaram e não conseguiram. Porque construir o nosso nome sempre vai ser muito bonito, mas quando a gente chega no alto aí, para cada pessoa vai ser um alto diferente. E começar a lidar e a agir como se tivesse desenvolvido tudo sozinho, sendo que não desenvolveu, eu acredito que é uma forma de ingratidão. A gente pode desenvolver várias coisas, dar valor para quem veio antes, mas também sem virar órfão da nossa própria história. Cara, essa obra é muito especial pra mim, eu gosto muito dela, do jeito que ela fala de proteção, do jeito que ela lembra de coisas boas, do jeito que ela lembra de se desenvolver de uma forma mais madura. É uma das minhas obras favoritas, eu gosto muito. Se essa obra conversou contigo e, enfim, conversou com o seu processo, você se identificou com a luta de toda a sua família, a luta dos seus pais, a luta de quem te criou para você chegar aqui, você pode ter uma réplica desse quadro na sua parede. Eu te convido a conhecer a Moebos Atelier, a loja mais linda de quadros do Brasil. Lá na Moebos Atelier você pode adquirir qualquer arte que você vê aqui no perfil. Nossas réplicas são impressas e molduradas em altíssima qualidade, chegando na sua casa já prontas para ir para a parede, para você nunca esquecer dessa mensagem, enfim, continuar caminhando com isso em mente. O link tá aqui na descrição, beleza? Espero que você tenha gostado, te vejo aqui no próximo vídeo, te convido a se inscrever no meu canal, curte, ativa o sininho, beleza? E é isso. Até a próxima. A arte não mente.